VUNESP, questão tributária. Caso o poder público municipal decida cobrar determinado valor em dinheiro como contrapartida pela ocupação de praça pública por comerciantes na forma de feira livre, em dia específico da semana, sem concomitante exercício do poder de polícia por parte da administração, ou seja, não havendo o poder de polícia no meio dessa cobrança, qual será o instrumento cobrado? Essa cobrança deverá ocorrer por meio de taxa de instalação e ocupação do uso do solo? Não, porque a taxa, no termos do artigo 77, ela é cobrada pela União, Estado, Distrito Federal, municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, que tem fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Então, ela falou sem o exercício do poder de polícia, então já não entra taxa aqui. Só para concluir, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Contribuição de melhoria. Não, nada a ver. Contribuição de melhoria nós já vimos. É a contribuição cobrada pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite o total da despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Não é. Imposto, IPTU, não. Ser proprietário de imóvel urbano não é isso. Não é o fato gerador disto. Taxa cobrada em razão do serviço público de fiscalização das atividades econômicas. Por que não? Porque a taxa. Porque não é isso aqui. De forma livre. Letra D. Não é taxa em razão do serviço público ou atividades desempenhadas no local. Eles vão tentar te confundir a taxa com o preço público. É uma questão muito boa essa. Taxa em razão do serviço público de fiscalização das atividades do local. Não, por quê? Porque a taxa é uma espécie de tributo de decorrência do exercício regular de polícia ou da efetiva ou potencial utilização do serviço público específico dividido prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O que mais? A taxa é uma prestação compulsória prevista por lei. A taxa é compulsória e prevista por lei. Ela mantém com o contribuinte uma relação de subordinação vertical de uma receita derivada por ser tributo. E aqui na letra D, não é taxa, porque aqui o poder municipal, caso decida cobrar valor em dinheiro como contrapartida pela ocupação do comerciante na feira de forma livre. Essa forma livre dá opção para o comerciante participar ou não. Essa opção, segundo o Ives Gandra da Silva Martins, é uma das diferenças mais importantes entre taxa e preços públicos ou tarifas. É assim, ele diz assim, o elemento distintivo estaria na circunstância de haver ou não outra opção para o indivíduo fruir a utilidade, que é o objeto do serviço público. Se houver outra opção, ele não quer, o serviço público se remuneraria por preço. Se houver opção, é preço público. Se não houver opção, é taxa. Vamos aplicar esse raciocínio na súmula 41. O serviço de iluminação público não pode ser taxa. É cobrado mediante COSIP. Vamos ver o que mais. Diferenças de preço público e taxa. Segundo Gilberto de Loa Canto, aquele que se apresentar como emanação necessária do poder soberano do Estado,
ensejaria a cobrança de taxa, por exemplo, expedição de passaporte. Já se cuidar de preços para o serviço não necessariamente público, por exemplo, telefonia, é tarifa ou preço público. Nesse caso, se o Estado faz isso, ó, o poder público está deixando a pessoa usar um bem particular do Estado, é uma atividade essencial do Estado? Não. Não, 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 não. Não é. Tinha até um escrito aqui que eu apaguei, que estava muito bom. Não é. Então, não, não é. Vamos ver se tem mais alguém comentando. No preço público, a relação é contratual. É indispensável a manifestação de vontade do particular para que surja o vínculo obrigacional. A prestação pecuniária é facultativa, porque, a título de exemplo, tem-se que o preço público para a utilização do serviço público de telefonia, os particulares que ensejarem obter a prestação domiciliar do serviço manifestarão sua vontade mediante a assinatura de um contrato com a companhia da concessionária de telefonia. A partir daí nascerão as obrigações. Súmula 545. Preços de serviço público e taxa não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei. Na prática, a melhor maneira de identificar se determinada cobrança, exação pelo Estado é taxa ou preço público é verificar o regime jurídico que o legislador submeteu à cobrança. Aqui não fala o regime jurídico. Só fala assim, na forma de feira livre, em dia específico da semana, como ocupação contrapartida da praça pública por comerciantes, não é bem uma atividade específica de Estado, né? Então, é o preço público, em decorrência da utilização do preço público. Eu tinha achado uma parte que fala que o Estado permite que usufrua bens dominiais ou use diferença preço público e taxa. Que estava aqui, achei, foi um escrevente de um juiz federal e eu gostei muito dessa parte que ele fala assim, ó, o Estado, o preço público, que é o Estado, para a obtenção de recursos materiais necessários ao custeio de serviço público, pode-se utilizar de meio semelhante ao dos particulares em vez de fazer uso do poder tributário. Nesse caso, ele aliena bens dominiais, cede o seu uso, vende produtos mediante remuneração, presta serviço de natureza comercial e industrial. Para isso, cobra preços, receitas originárias de relação contratual, em contraposição dos tributos, que são receitas derivadas, compulsórias. No caso de obtenção de receitas originárias, que é o caso do preço público ou tarifa, o processo de gestão do regime jurídico que o Estado recorre deverão ser análogos ao do direito privado. Aqui, eu gostei do que o Teodoro Nascimento falou. O que o Teodoro Nascimento falou me iluminou a mente, o que o Ives Gandra da Silva Martins falou. O que o Teodoro Nascimento fala sobre o preço público, a tarifa? Ficou muito claro. Teodoro Nascimento fala: preço público é a quantia que representa pagamento pela utilização e consumo de serviço ou produto de natureza comercial ou industrial que o Estado fornece, ou que representa pagamento pela aquisição de direito de propriedade ou uso e gozo de bem público dominial. Ok? Ou seja, nossos queridos detalhes, que quem está fazendo a diferença entre o preço público e a tarifa, entre o preço público e a taxa, que o preço público e tarifa são sinônimos,
A diferença de tarifa e preço público, a diferença entre taxa e preço público, leia-se tarifa, está na doutrina, não no Código Tributário Nacional. Você nem encontra a tarifa e preço público aqui no CTN. Por que você não vai encontrar tarifa nem preço público? A tarifa, leia-se, preço público são sinônimos. Você não encontra no CTN porque não está. Porque ele não tem um regime jurídico de direito tributário. O regime jurídico da tarifa do preço público é contratual, é de regime jurídico administrativo. A tarifa, ou seja, o preço público, decorre de autonomia de vontade. A pessoa vai lá e assina, ela escolhe, é facultativo. É um regime jurídico, um contrato contratual. A tarifa ou leia-se preço público, é um regime jurídico contratual. Regime jurídico de direito administrativo, decorre da autonomia de vontades, é facultativo, admite rescisão, pode desistir. Tarifa ou preço público pode rescindir o contrato. Só a utilização efetiva, que seja a cobrança efetivamente, é uma cobrança proporcional à utilização. Não se sujeita aos princípios tributários, pois não é uma espécie tributária, conforme o CTN. Macete para diferenciar taxa do preço público, leia-se tarifa. A taxa você paga independentemente do uso. Imagina que você pague taxa em razão da coleta de lixo domiciliar. Caso você viaje por um mês, não estará deixando lixo na sua porta para que seja recolhido, mas ainda assim você pagará a taxa pelo serviço prestado, mas não utilizado nesse caso específico da viagem. Agora, o preço público só é pago caso você tenha utilizado efetivamente. Caso o preço público, a tarifa, só é pago caso haja efetiva utilização do serviço prestado. Por exemplo, pedágio cobrado pelo uso das rodovias conservadas pelo poder público, somente pagará o pedágio quem passar efetivamente na rodovia, pagando a tarifa do pedágio, ou seja, o preço público do pedágio. Aí um exemplo bom para a gente lembrar. Preço público, pedágio, tarifa do pedágio. Preço público, tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. O preço público só é pago caso haja efetiva utilização do serviço prestado. Exemplo, pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Gente, agora eu não esqueço mais. Obrigada, Alisson Santos. Ou seja, o preço público só é pago caso haja efetiva utilização do serviço prestado. Por exemplo, pedágio cobrado pelo uso de rodovias conservadas pelo poder público, somente pagará o pedágio quem efetivamente utilizar a rodovia. Preço público é tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Preço público é tarifa do pedágio. Bom, no caso específico dessa questão, só quem pagará o preço público são os que passam no pedágio, que são os comerciantes. Não estou brincando. Na questão, quem vai pagar o preço público são só os comerciantes por estarem efetivamente utilizando a praça. Há outras diferenças, como eu já falei. E agora vamos encerrar essa questão. Encerra, pelo amor de Deus, encerra.